Hoje vamos falar um pouquinho sobre a hiperinflação em 1980 que ocorreu no Brasil. O Brasil estava saindo então de um regime militar ditador, havia a crise internacional do petróleo, o que provocou a alta nos preços dos produtos, e o Brasil era dependente do dinheiro estrangeiro. Com isso, a taxa de juros aumentou e o poder de compra diminuiu. O dinheiro perdeu o seu valor, desvalorizou, afetando então o mundo todo. Com a política econômica inconsistente, a falta de credibilidade das políticas monetárias gerou um período difícil aos cidadãos. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho com o entrevistado de hoje, o pastor Arielson. Ele é pós-graduado em gestão eclesiástica, bacharel em teologia e vamos conversar um pouquinho. Oi, Oi, tudo bem? você nasceu em que ano? 1984. O que você lembra do período da inflação de 1980 vivida no Brasil? Meus pais tinham alguns hábitos que, como eu era criança, eu considerava normal, né? Mas depois, conhecendo um pouquinho a história, eu percebo que realmente foi reflexo dessa inflação. Nós éramos em 5 irmãos e nós dividimos uma bala entre todos os irmãos. E depois eu fui entender que, como criança, tudo normal, né? Mas eu fui entender que realmente tinha diminuído o poder de compra, né? E não tinha como comprar. Então o dinheiro desvalorizou e era assim é que os pais faziam. Então eles tinham que comprar pouca quantidade e dividir então entre os seus filhos ou para a manutenção da sua família. Muito bem. Você vindo de uma família de 7 pessoas, como foi passar por esse momento? Eu lembro muito bem que, como eu mencionei, para nós tudo era normal, né? Não vou dizer escassez, mas talvez ter que dividir muitas coisas, né? E nós fazemos isso. Então, por exemplo, um iogurte tinha que dividir entre cinco. Nós percebemos que nós tinha dinheiro, só que o dinheiro não tinha tanto valor, a gente até brincava com o dinheiro, enfim, e tudo mais. Então, eu posso dizer que foi um momento talvez de restrição e economia, né? Com isso, nesse período, a tua família então foi impactada diretamente pela situação ao qual o nosso país se encontrava? Sim, eu lembro muito bem que meu pai falava que tinha que ir logo no começo do mês comprar as coisas, porque depois subia tudo, tinha que ir de manhã. Eu lembro que meu pai ele fazia a compra para o mês. Então, o hábito que nós temos hoje de ficar aí no mercado, isso não existia, era uma vez por mês e tinha que passar o mês para ver se conseguia comprar e pegar um preço bom, né? Então, vocês adotaram algumas medidas dentro da família para passar por esse processo. Sim, no caso de fazer uma compra mensal, economizar para dar para todo mês, não comprar roupas constantemente, então um filho ficava com a roupa do outro, no caso. Então foram sim adotadas algumas medidas. Então, cada filho ia herdando a roupa do irmão. Exatamente. Quando comprava era uma novidade. E para comprar, na realidade, tinha que ter muita economia, né? Uma vez que o dinheiro perdia o seu valor, né? E algum fato em especial te marcou nesse período que você possa contar pra gente? Eu marcar assim. Não marcou muito porque era criança, né? Então, para mim, tudo aquilo era comum, porque era o mundo que eu conhecia. Mas se eu pudesse falar aqui que marcou, talvez seria porque eu aprendi a dividir, né? Então eu tinha que dividir, compartilhar. Então isso acabou marcando a minha infância. E a gente percebe que algumas pessoas tinham um pouquinho mais poder aquisitivo, talvez porque já tinham mais dinheiro, mas também eram impactados pela inflação que estava no momento. Essa é a importância da história oral, dar voz às pessoas, né? Preservar e construir uma memória, onde muitas vezes a gente não saberia dessa história, e aqui nós podemos preservar, então, e construir uma memória nova. Muito obrigada. De nada.